Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar as regras da derivação, tá certo? Bora começar pela primeira regra. Primeira regra, a regra da constante. Então aqui, esse quociente aqui, a derivada da constante em relação a x é sempre zero. Ou seja, a derivada de qualquer constante é sempre zero. Se eu tenho o número 5, a derivada de 5 é zero. 2. A derivada da identidade, ou regra da identidade. Isso aqui é igual a 1. 3. Regra da potência. Uma função x elevada a n. Então aqui eu tenho n que multiplica x, n menos 1. Regra da potência. 4. Regra de uma constante c por uma função qualquer. Então aqui eu tenho que a derivada vai ser igual a constante vezes a derivada da função em relação a x. A quinta, eu tenho a derivada de duas funções, u mais v, é a derivada da soma de duas funções. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu teria aqui a derivada de u em relação a x, mais a derivada de v em relação a x. Na sexta regra eu teria, nós temos, né, a derivada do produto de u por v, duas funções u e v. Então aqui neste caso eu conservo a primeira função u, derivo v em relação a x. Mas agora eu preservo v, a segunda função, e derivo u em relação a x. Aí eu tenho a derivada do produto. Na sétima, eu tenho a derivada do quociente de u por v, ou derivada ou regra da divisão. Na regra da divisão, nós preservamos a função que está no numerador, elevado ao quadrado, depois preservamos ela aqui no numerador e derivamos u em relação a x. Derivamos u em relação a x, menos, aí agora eu preservo a função u, que está no numerador, e derivo a função v, que está no denominador, em relação a x. Aí aqui eu tenho a derivada do quociente, ou regra do quociente, regra do produto, regra da soma, regra de uma constante por uma função, regra da potência, regra da identidade e regra da constante. E, por fim, temos a regra da cadeia. Eu vou expor aqui no final, né? Regra da cadeia. Regra da cadeia. A regra da cadeia consiste nessa configuração. dy dx é igual a derivada em y du vezes du dx. Essa é a famosa regra da cadeia. Na próxima aula a gente vai trabalhar esses exemplos aqui, né, aplicando as funções mesmo. E aqui eu vou resolver um problemazinho envolvendo essa regra da cadeia. E posteriormente também a gente vai trabalhar mais exercícios. Vou fazer um exemplo aqui, rapidamente, envolvendo a regra da cadeia.
enxugada nesse quadro. E vamos fazer o exemplo da regra da cadeia. Esse quadro já está com a lousa um pouco ruim, ele fica manchando, mas dá para trabalhar ainda. Então o exemplo que eu vou resolver aqui, usando a regra da cadeia, é esse aqui. Deixa eu pegar um piloto melhor. Y igual a, deixa eu olhar aqui o exemplo, x ao quadrado mais 5x elevado à terceira. Observe aí que eu tenho essa soma nesses parênteses aqui, dentro desse parênteses. Eu vou chamar essa soma de 1. Então o meu y ele vai ficar igual a 1 à terceira, certo? Um artifício que eu estou usando aqui para resolver. Então se eu tenho y igual a 1 à terceira, a derivada de y em relação a 1 seria quem? 3 vezes u ao quadrado. Aqui eu usei a regra da potência. Acho que foi a terceira que eu elenquei aqui. Se eu chamei u de x ao quadrado mais 5x, eu substituo o u por esse valor aqui. Aí vai ficar assim. 3 vezes x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Então isso aí é meu dy du. 3 vezes x ao quadrado mais 5x, 3 vezes o quadrado de x ao quadrado mais 5x. E agora eu vou ver essa função aqui, ó, que eu chamei de u de x ao quadrado mais 5x. E vou derivar u em relação a x. Então a derivada de u em relação a x vai ser 2 vezes x, regra da potência, mais 5 vezes x. A derivada da função identidade é 1, então isso aqui fica 5. Então du dx é 2x mais 5. Substituindo aqui, nessa configuração, como ficará? Ficará da seguinte maneira. Vou apagar aqui. Ficará assim. dy dx igual dy du. Está aqui o resultado. 3 vezes o quadrado da soma de x ao quadrado mais 5x. Eu tenho 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado pelo produto de du dx, que é 2x mais 5. Pronto. Aplicado a regra da cadeia e também algumas regras de derivação que a gente viu aqui elencado, no caso foram 7, né? Aqui eu usei a regra da potência, usei a regra da identidade. Então na próxima aula a gente continua com esses exercícios. Não esquece de dar o like e de se inscrever no canal. Uma boa tarde a todos.